Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, agora vamos para Apocalipse capítulo 14, versículo 1.2. As duas testemunhas e os 144.000 no Monte Sião. As duas testemunhas, provavelmente Elias e Moisés, fizeram um excelente trabalho. A palavra pregada por esses dois homens e os sinais que eles fizeram foi determinante para a conversão destes israelitas. Esses 144.000 são os que se converteram pela palavra das duas testemunhas, e eles são o restante da semente da mulher, perseguida pelo dragão, pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra. Esses 144.000 foram selados na primeira metade da grande tribulação, quando ouviam e participavam do ministério das duas testemunhas, conforme estudamos no capítulo 7 do Apocalipse. Os 144.000 cantando representam o cumprimento da palavra que Elias viria e restauraria todas as coisas. Mateus 17, versículos 11, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bom, como interpretar esse texto? Alguns aplicam a João Batista, mas veremos agora que João Batista, ele não se enquadra nesse texto. Por quê? Veja o comentário. Alguns aplicam essas palavras de Jesus a João Batista, mas João não restaurou todas as coisas. A restauração a que Jesus se refere inclui a conversão de Israel ao verdadeiro Messias, considerando que esta revelação retrata a segunda parte da grande tribulação. Observamos que Elias restaurou todas as coisas, né? E principalmente Elias fez os israelitas na grande tribulação, Elias e Moisés, é claro, interpretarem corretamente o Antigo Testamento quanto à vinda do Messias, mostrar que Jesus Cristo é realmente o Messias que eles mataram, mostrar que a própria profecia do Antigo Testamento anunciou que eles matariam o Messias, está lá em Daniel capítulo 9, nas 70 semanas. Então, Elias consegue restaurar todas as coisas, dar a verdadeira interpretação, e principalmente, tudo indica que o anticristo consegue derrubar o monoteísmo em Israel no início da grande tribulação, usando essa teologia reformada, usando a teologia das igrejas reformadas, que dizem que a Bíblia é um texto inventado em 600 anos antes de Cristo. Mas as duas testemunhas conseguem então restaurar todas as coisas, ou seja, fazer eles acreditarem que Jesus é o Messias e fazer também que eles voltem a acreditar no monoteísmo. Não há razão para diferenciarmos esses 144.000, que aparece aqui em Apocalipse 14, dos 144.000 do capítulo 7. O fato do capítulo 14 não especificar a quantidade de cada tribo é apenas acidental. Porque alguns dizem, não, esses 144.000 é outro grupo, não foi indicado a que tribo eles pertencem, mas isso é detalhe, né? O número indica, não tem como na grande tribulação, na primeira metade, e já ser outro grupo, tudo indica que é o mesmo grupo. No capítulo 7, é feita uma referência aos 144.000 na primeira metade da grande tribulação, sendo protegidos da teologia do anticristo, por isso que eles foram protegidos, foram selados, e eles receberam um selo, uma marca na testa, que vai aparecer agora. Agora vai dizer qual foi esse selo, qual foi essa marca. Veremos mais à frente. No capítulo 14, é feita uma referência aos 144.000 em adoração ao Cordeiro no Monte Sião, na segunda metade da grande tribulação. Ou seja, eles se converteram, mas agora eles estão sem as duas testemunhas. Esses dois profetas pregaram para eles, eles se converteram, e agora eles terão a missão de continuar a pregação na segunda metade. Nós veremos aí as promessas que o Cordeiro fará a eles, palavras que estarão se cumprindo, como profecias de Joel, profecias de Isaías, que vão se cumprir nesse momento. Nós vemos uma harmonia entre profecias de Isaías, profecias de Joel,
e Apocalipse capítulo 14. A segunda metade da grande tribulação apresenta um grande contraste. Enquanto a humanidade se rende ao anticristo e ao falso profeta, recebendo o sinal e adorando a imagem do anticristo, em Israel aumenta o número de crentes em Jesus Cristo. Eles trazem em sua testa o nome de Jesus Cristo e do seu pai Yahvé. Foi o que o texto disse. Nós veremos daqui a pouco mais detalhes sobre esse nome. Na segunda metade da grande tribulação, os israelitas interpretarão corretamente Isaías 9,6. Veja, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E veja como o profeta chama o Messias: Deus Forte, Pai da Eternidade. Então esses dois títulos demonstram claramente que Jesus Cristo, o Messias, seria Deus. E os judeus, eles não aceitam isso. Eles olham para o Messias como um homem ungido de Deus, enquanto a profecia diz que o Messias seria chamado de Deus Forte e de Pai da Eternidade. Então, um homem não pode ser chamado de Pai da Eternidade. A profecia de Isaías só tem uma interpretação: o Messias seria Deus encarnado. Isaías profetizou que ele seria Deus Forte e Pai da Eternidade. A história mostra que os judeus interpretam erradamente essa profecia. Eles consideravam e consideram o Messias como um homem ungido por Deus, mas a profecia anuncia o Messias como sendo o próprio Deus. As duas testemunhas convencerão muitos israelitas dessa verdade. Pelo menos 144 mil eles convencerão. Um israelita chamado Saulo de Tarso, ao se converter ao cristianismo, isolou-se na região da Arábia para reestudar e concluiu que Jesus Cristo era Deus. Veja o que ele diz em Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O discurso do anticristo será voltado para convencer os israelitas a abandonarem o monoteísmo e rejeitar a Jesus Cristo. Os 144 mil se livrarão dessa teologia maligna e serão esclarecidos sobre as profecias da Tanakh, o Antigo Testamento, que anunciou que os israelitas olharão para Yahvé, a quem traspassaram. Observe agora, vou ler esse texto de Zacarias, capítulo 14, vou ler a partir do versículo 8 até o versículo 10. Naquele dia, o Senhor, em hebraico Yahvé, amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor, como o anjo de Yahvé diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei, diz Yahvé, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha, está falando da segunda metade da grande tribulação, quando os exércitos do anticristo virão contra Jerusalém. Então, é paralelo a Apocalipse capítulo 14 que nós estamos lendo. O versículo 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, Yahvé está dizendo, o Deus do Antigo Testamento está dizendo, derramarei o espírito de graças e de súplicas. Então preste atenção que é Yahvé falando, derramarei. E ele diz também, e olharão para mim. E Yahvé diz, olharão para mim, a quem traspassaram. Ou seja, Jesus Cristo é Yahvé, porque Deus, ele se fez carne. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O comentário prossegue. Yahvé, o Deus de Israel, anunciou através do profeta Zacarias que seria visto pelos israelitas em um momento que as nações cercarem Jerusalém. Ou seja, Yahvé seria visto pelos israelitas no fim da grande tribulação. Seria visto em Jesus Cristo.
No versículo 3, Zacarias anunciou que ajuntar-se-ão contra ela, contra Jerusalém, todas as nações da terra. É exatamente o momento que os 144 mil estão vivendo. Eles já se protegem no Monte Sião, porque, segundo as escrituras do Antigo Testamento, é o local que nunca será abalado. Isaías também anunciou que Yahvé enviaria um anjo para lhe preparar o seu caminho. Veja, Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, está sendo anunciado que Yahvé viria na terra, que ele encarnaria. E os israelitas nunca entenderam isso. O comentário diz: essa profecia anuncia claramente que Yahvé, o Deus que tirou Israel do Egito, viria a este mundo. Este é um grande mistério que os israelitas se recusam a aceitar. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias, então, restaurando todas as coisas, significa ensinar as escrituras como elas devem ser realmente interpretadas e restaurar também o monoteísmo que o anticristo, com a doutrina dos reformados, derrubou. Também a fé nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, porque o anticristo vai usar toda essa doutrina que é pregada atualmente, dizendo que Davi não existiu, que o êxodo não aconteceu, acaba com toda a simbologia do Cordeiro Pascal. Essa doutrina maligna, infelizmente, ela está dominando até as igrejas evangélicas. Infelizmente, as igrejas evangélicas estão aceitando, se aproximando dessa doutrina maligna. E através de qual doutrina maligna? Através da doutrina maligna da predestinação, que coloca Deus como responsável por todos os males do mundo. Então os cristãos têm que tomar cuidado com essa doutrina maligna.